Você já pediu algo simples à sua mãe e foi apagada da vida dela? Eu só quis um cronograma nas caronas, um pouco de fôlego na minha rotina insana. Meus irmãos podem gritar, bagunçar tudo, e ela sempre os acolhe. Comigo basta preciso descansar para ser exilada. Se isso fosse com você, suportaria o silêncio frio de quem dizia que te amava? Desde pequena, tudo o que eu queria era o reconhecimento da minha mãe. Nunca fui de fazer escândalo, nunca respondi com grosseria e sempre me esforcei para fazer tudo certo. Talvez esse tenha sido o meu erro, tentar demais. Tentar ser a filha perfeita, tentar merecer um amor que nunca vinha de verdade. Hoje eu estudo em tempo integral na universidade. Tiro notas altas, sou considerada uma aluna brilhante. Me esforço tanto que meus professores sempre me elogiam, dizem que vou longe. E, além disso, acabei de conseguir um emprego novo que me deixou empolgada. Finalmente parecia que minha vida ia começar a se encaixar. Uma chance de crescer, de construir algo meu junto com meu marido. A verdade é que eu estava exausta, mas feliz. Sentia que todo aquele esforço, todo o sacrifício, estava começando a valer a pena. Mesmo com essa rotina puxada, todos os dias eu levava minha mãe para o trabalho e buscava de volta. Não era um trajeto curto e eu precisava acordar mais cedo, ajustar minha agenda, mudar compromissos. Era minha forma de retribuir tudo que ela já fez por mim, ou pelo menos tudo o que eu achava que ela tinha feito. Só que com o tempo, comecei a sentir meu corpo pedindo socorro. A ansiedade, o cansaço mental, a pressão por desempenho, tudo junto. Comecei a ter crises de choro no banheiro, me sentia no limite. Disse que não queria parar de levá-la, mas que a gente podia pensar em um cronograma, talvez intercalar dias, ou ela pedir carona a alguém de vez em quando. Não foi um rompimento, foi só um pedido de equilíbrio. Eu falei com respeito, com carinho, com medo até. Não queria magoar, só queria respirar. A resposta dela? Nenhuma. No dia seguinte, silêncio. No outro também. Mandei mensagem. Perguntei se ela estava bem. Nada. Descobri pela minha irmã que ela viu a mensagem e simplesmente decidiu me ignorar. Aquilo doeu mais do que se ela tivesse gritado comigo, porque foi um abandono frio, calculado. Como se eu tivesse deixado de existir. Porque meus irmãos, esses sim gritam, faltam com respeito, não ajudam com nada, e mesmo assim ela os acolhe. Já vi minha mãe fingindo que nada aconteceu depois de uma discussão feia com eles. Comigo, bastou eu dizer preciso descansar para ser riscada da vida dela, como se minha dor não tivesse valor. Fiquei me perguntando o que eu fiz de tão errado. Será que querer cuidar da minha saúde mental é egoísmo? Será que tentar estabelecer limites me torna uma má filha? Comecei a duvidar de mim. Passei noites em claro, revirando pensamentos, me sentindo a pior pessoa do mundo. E ainda assim, tentando justificar o silêncio dela, tentando entender. Relembrei das vezes que fui atrás dela quando ninguém mais foi, dos aniversários que preparei sozinha, das consultas médicas que marquei por conta própria, das vezes que eu adiei provas e entrevistas para poder levá-la onde precisava, das noites que fiquei acordada, esperando ela voltar para casa, com medo dela sofrer um acidente. Lembrei das vezes em que cozinhei para ela depois de um dia exaustivo, dos presentes feitos à mão porque eu não tinha dinheiro, mas queria vê-la sorrindo. E agora, nem uma palavra. Ficava encarando o celular, esperando. Toda vez que ele vibrava, meu coração disparava achando que era ela, mas não era, nunca era, até que parou de vibrar. E eu parei de esperar. A ausência dela começou a ocupar tudo dentro de mim. Tentei me distrair com os estudos, com o trabalho, com a rotina, mas era como se, a cada vez que eu dava uma boa notícia, uma promoção, uma nota alta, uma conquista pessoal, algo dentro de mim perguntasse: ela ficaria orgulhosa? E a resposta era sempre um silêncio dolorido. Teve um dia que eu desabei. Era domingo.
Estava passando roupas e lembrei de quando ela dizia que domingo era dia de descanso, mas me fazia lavar tudo. A memória me pegou de surpresa. Me sentei no chão da lavanderia e chorei. Chorei como criança, porque ali naquele momento entendi que não era só a carona. Era tudo que vinha antes disso. Era o histórico inteiro de exigência, cobrança e ausência de afeto. E quando minha irmã me mandou uma mensagem dizendo: "Deixa isso pra lá, você sabe como ela é", aquilo me cortou. Porque eu não queria mais entender como ela era. Eu queria entender por que comigo ela nunca tentou ser melhor. Lembrei da primeira vez que eu menstruei e fui contar pra ela. Ela só disse: "Tá, se vira." Nenhuma explicação, nenhum abraço. Eu achei que era normal. Só agora percebo que não era. Outro dia, arrumando minhas coisas antigas, encontrei um desenho que eu fiz quando era criança. Era eu segurando a mão dela, sorrindo. Atrás estava escrito: "Mamãe, eu te amo." Aquela folha amarelada me desmontou. Eu queria voltar no tempo e abraçar aquela menininha, dizer para ela que não era culpa dela, que ela merecia amor mesmo sem fazer esforço nenhum, mas tudo o que eu podia fazer era dobrar o papel com cuidado e guardar de novo. Porque mesmo que ela não me veja, eu ainda vejo aquela criança, e ela ainda mora aqui dentro de mim. Depois daquele dia em que guardei o desenho, senti que algo mudou dentro de mim. Era como se eu tivesse enterrado uma parte antiga e, ao mesmo tempo, libertado outra. Continuei a vida na correria. Trabalho, faculdade, provas, projetos. Mas em vez de me corroer, cada vitória agora me fortalecia. Eu sentia que não dependia mais do reconhecimento dela para saber meu valor. Meses se passaram. Eu estava organizando minha formatura, me preparando para os últimos exames e conquistando novas promoções no emprego. A cada conquista, eu repetia mentalmente um mantra: "Eu sou suficiente para mim mesma." E pela primeira vez eu acreditava. Até que numa tarde de quinta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. A voz dela soava frágil, trêmula. Pediu desculpas por ter me magoado, disse que me ignorou para me proteger ou algo assim. Não era racional, mas eu senti na voz toda a confusão e a culpa que ela carregava. Por um momento tive vontade de desligar, de fingir que não era comigo, mas aceitei encontrá-la. Escolhi um café discreto perto da universidade. Quando a vi chegando, percebi as rugas que antes não notava, os ombros curvados pelo peso dos anos. Ela se sentou, evitou meu olhar e começou a falar. Falou sobre meus irmãos, sobre as dificuldades dela, sobre o quanto se sentia perdida sem saber equilibrar as coisas. Falou tanto e, no fundo, eu já tinha ouvido tudo aquilo antes. No meio daquela conversa, pedi para ela explicar. Por que só comigo? Por que não tentou entender o que eu precisava? Por que acreditou numa reclamação inventada? Ela respirou fundo e disse: "Achei que estava ajudando. Achei que estava protegendo nossa família." Acompanhei cada palavra, mas não senti alívio. Senti tristeza. Expliquei que naquele dia eu não tinha buscado um favorecimento. Eu tinha buscado compreensão. Eu não estava pedindo privilégios, mas respeito pelas minhas limitações. Ela baixou a cabeça, concordando em silêncio, com lágrimas nos olhos. Então eu falei de novo. Falei sobre o desenho, sobre a criança que ainda existia em mim, sobre o amor que sempre tentei dar e nunca recebi de volta. Falei com voz firme, pausada, sem ódio, mas cheia de verdade. E quando terminei, percebi que não precisava de resposta imediata. Eu tinha dito o que precisava. Voltei a focar nos pequenos prazeres da vida. Nos finais de semana, acordava sem despertador, preparava café com calma, lia um livro que estava parado há meses. Fiz questão de retomar antigas paixões. Voltei a pintar quadros simples e escrevi algumas linhas num diário que não abria há anos. Cada gesto era um lembrete de que minha vida não girava apenas em torno de obrigações, mas podia ser construída com amor próprio. No trabalho, começaram a surgir novos desafios. Fui convidada a liderar um projeto importante,
Coordenei uma equipe e colhi excelentes resultados. Usei toda a experiência de responsabilidade que tinha desenvolvido para inspirar meus colegas, mostrar que exigir qualidade de si mesma é saudável, mas exige descanso. Com o tempo, minha mãe passou a aparecer de vez em quando na minha casa, sem avisar. Chegava com uma máscara de desculpas e trazia um bolo. Eu aprendi a recebê-la sem expectativas. Às vezes conversávamos sobre coisas bobas, um filme, o clima, a vizinhança. Às vezes ela sentava no sofá e ficava olhando nada. Eu me sentava ao lado, segurava sua mão e não dizia nada. E muitas vezes isso bastava. Demorei a perceber que amor não é sempre um grande gesto grandioso. Existem formas silenciosas de amar. Existem silêncios que acolhem, olhares que confirmam, presenças que confortam mesmo sem palavras. Hoje, quando olho para frente, vejo um caminho onde posso escolher quem levo comigo. E eu descobri algo precioso. A pessoa mais importante na minha vida sou eu. O amor que eu tinha para dar a ela, eu posso dar a mim mesma. E isso é liberdade. E você? Já teve que redefinir seus laços familiares para sobreviver? Comente. Como você tem protegido seu coração dentro da família?